Olá pessoal, eu sou o Daniel. Eu sou o Renato. E esse é o Basquetril. Bem, vocês estavam pensando, Basquetril, mas é uma dupla, né? É que nós fizemos um formato diferente dessa vez. Antes era um, agora já somos dois. Né? Quem sabe aos pouquinhos vocês vão conhecendo a equipe inteira. Certo. Olá pessoal, então como eu disse, eu sou o Daniel, eu sou um dos idealizadores do Basquetril e junto com o Renato, nós começamos esse canal há um tempo. Nós demos uma parada e agora estamos reativando. E toda a pandemia veio aí, a gente foi reformulando, a gente pensou no projeto antes, o Daniel, como falou, um dos idealizadores. Vamos voltar, agora a gente tá pegando firme, vamos lá. É isso aí. Então, o formato, a gente fez umas pequenas mudanças. No início, nós tínhamos como filão principal falar sobre basquete de base. Só que com a pandemia não tá tendo basquete de base. Então nós começamos uma linha nova. Nós vamos falar de basquete. Ponto. Basquetril fala de basquete. Para você que é basqueteiro, seja você praticante, amante do esporte, técnico ou alguém que quer começar a trabalhar com isso, né? Profissional de educação física já formado ou que está se formando e gostaria de trabalhar com basquete. Esse é um canal que vai atender às suas expectativas, porque nós temos vários quadros nele. Um dos quadros, para quem é da parte mais técnica, ou até mesmo para você que é praticante do basquete e quer ter dicas para você melhorar o seu jogo, nós temos o Tempo Técnico, na qual nós vamos ter não só entrevistas com técnicos e dicas de técnicos para exercícios, tanto coletivos como individuais, mas nós mesmos vamos dar algumas dicas sobre basquete, tá? Exatamente. E também é um canal para você que é entusiasta, você é curioso do esporte, quer saber como funciona isso, quer assistir o jogo, não entender o que foi aquilo que o árbitro apitou, o que eles estavam analisando no vídeo, ou você é curioso, gosta de filme, gosta de coisa, curiosidade da NBA, da NBB, da base, como tá funcionando agora, para você esse canal. Tá? Mas antes de começar, ativa o sininho. Ah, sim, ativa o sininho, dá o like, se inscreve. Manda pro seu amigo que joga basquete, pra sua amiga, pra sua namorada, pro seu pai, pra sua tia, pra avó que tem um canal no YouTube, se inscreve nela também. Todo mundo que puder dar uma força aí pra gente, a gente agradece. Antes de começar, roda a vinheta. Mas vamos começar como? Vamos falar do quê? Eu acho que dá pra falar de momento. O que o basquete tá rolando agora, assim, no mundo pandêmico? Agora, né? Agora que estamos gravando, estamos nas finais do NBB, né? Semifinais do NBB. E estamos também à reta final da NBA, né? Da temporada regular. E aí a gente tem agora uma novidade, que é o tal do play-in. Faz ideia do que é isso? Porque é novo até pra gente que acompanha basquete há um tempo já. Na NBA isso é uma novidade. Isso é uma novidade, com certeza. Play-in é uma coisa que veio para transcender um pouco o habitual da NBA, né? Esse formato não é, entre aspas, novo para nós do basquete brasileiro, porque a gente não tem um play-in, mas a gente tem um formato muito legal no NBB, que os 4 primeiros colocados no campeonato na classificação geral, eles já estão nas finais. E os outros 8 disputam um outro torneio entre eles para sair 4 para disputar com esses 4. Seria uma espécie de play-in, né? E aqueles 4 que ficaram lá em cima não ficam só parados. Eles jogam um outro torneio que se chama Super 4. Hoje é Super 4, mas antigamente, quando começou esse formato, eram os 4 primeiros do NBB contra os 4 primeiros do campeonato argentino. E aí eles faziam um campeonato que era Supercopa. Né? E agora tem esse Super 4, que esse Super 4 dá vaga para a Champions League de basquete. E aí surgiu o play-in, que aí o Renato vai falar um pouco mais. Então, o play-in foi uma ideia da NBA para movimentar um pouquinho a liga, porque era assim, né? Como vocês sabem, quem não sabe, a NBA tem 30 times, 15 da Conferência Leste, 15 da Conferência Oeste, e os 8 primeiros de cada liga se classificavam para os playoffs. Nos últimos, 60, 70 anos foi assim que funcionou. Só que aí eles faziam o quê? Os times que tinham mais grana, que contratavam mais caras, estavam sempre ali entre os 8. E os outros
7 times ficavam sempre perdidos. Então o play-in fez o quê? Em vez dos 8 primeiros estarem nessa briga pelos playoffs, eles colocam os 10 primeiros. Os 6 primeiros se classificam direto, igual o Super 4. E os outros 4, né, o 7º, 8º, 9º e o 10º, eles vão fazer um torneiozinho à parte. 6º e o 7º vão jogar um jogo mata-mata. Quem ganhou classifica, pega a 7ª vaga. E quem perdeu vai esperar um pouquinho, porque o 9º e o 10º vão jogar um contra o outro. Quem perder tá fora. E quem ganhar vai disputar com quem perdeu o jogo lá do 7º contra o 8º, disputando a 8ª vaga do playoff. Enquanto isso, os outros 6 times que já estavam classificados dão uma descansada, porque na NBA o ritmo é um absurdo, a gente vê os caras jogando com lesão em cima de lesão, então é até bom pro time que se classifica entre os 6. Mas dá essa sobrevida aí, porque quando tá no finalzinho da temporada regular, igual a gente tá agora 5 rodadas, os times que já não tinham vaga para playoff jogavam para perder para ganhar vaga no draft. Mas isso aí a gente fala de outro dia sobre o draft, né? Sim. Então eles quiseram dar esse gás nos times que estão ali na 9ª, 10ª, até a 12ª posição, para eles jogarem para ganhar até o fim do campeonato. E aí isso tá movimentando muita opinião. Tem jogador da NBA, tipo LeBron James, que não gostou. Não gostou agora, mas no começo, play-in, legal. Meu time é o campeão e estou em primeiro. Agora que eu estou em 7º, não é muito legal. Não é. Agora não sei quanto que eu quero isso não, porque eu vou ter que jogar mais, né? Mas enfim, divide opiniões, mas é um formato novo, mudando a liga, que eu acho que todo esporte tem que se atualizar. E pra gente que tá chegando agora, é confuso demais. Eu, quando comecei a assistir NBA para entender como funcionava o playoffs, como assim o cara é campeão da conferência e campeão da NBA, eu me perdia todo. Aí quando eu finalmente entendi, tava 100% play-in. Peraí. Aí eu dei uma estudadinha ali e aí entendi, funciona. Então, a NBA é uma liga que se modifica muito ao longo dos tempos e ela sempre trabalha para tentar equalizar os times, né? É uma coisa difícil quando você tem a questão financeira, porque existem mesmo na NBA times ricos e times não tão ricos, não que eles sejam pobres, mas não são tão ricos. Você não pode comparar financeiramente falando um Timberwolves com Lakers, né? São universos diferentes. O mercado do estado, da cidade deles é outra coisa, né? Os donos de time, existem aquele cara que é o dono sozinho e existe outros que são um conglomerado de pessoas que são donos, como é o Brooklyn Nets hoje, que eles são mais de uma pessoa que são donos e todos eles têm um conselho que define os trajetos. Aí você pega um Dallas que ele tem um dono e ele fala é assim e vai, entendeu? Então, aí o que a NBA tenta fazer? Ela faz alguns experimentos. Vocês sabem onde começou os primeiros experimentos? Os primeiros experimentos começaram no All-Star Game. A modificação do formato do All-Star Game, a reação do público a uma coisa nova no basquete da NBA trouxe uma positiva para eles tentarem fazer esse tipo de modificações, como diminuir o número de jogos na temporada regular de 82 para 72 e a inclusão do play-in, que tenta resgatar o basquete competitivo da NBA. Que é fazer com que aquele time que está lá embaixo, e às vezes tem um esforço para vencer alguns times grandes, mas aí ele fala assim, mas eu vou vencer, mas eu não vou classificar. Não, agora eu tenho uma chance. Eu posso, de repente, ser o azarão que me classifica em 8º e pega os times mais baleados lá. Por exemplo, consigo fechar uma série em 4-2, alguma coisa, o outro vai até o último jogo, vai mais baqueado para jogar contra o meu time. E vocês veem como está a questão das lesões hoje da NBA. Um time como o Lakers teve suas 2 estrelas lesionadas, acabou. O cara estava em primeiro, caiu para 7º, quase fora do play-in em determinados momentos da NBA, né? Então, realmente é uma coisa que empolga para quem acompanha. Poxa, e o play-in é um jogo único, perdeu já era, é mata-mata. Eles estão falando com o jogo série de 7, melhor de 7 é muita coisa. Agora, perdeu até ontem, essa semana, vou até... Se você estiver assistindo esse vídeo daqui 2 anos, isso não vai valer pra você. Mas essa semana o Suns jogou com o Lakers, o Suns estava em segundo, já classificado para playoffs, o Lakers brigando por vaga pro play-in, ganhou do Suns, dominando o jogo inteiro por 20 pontos, assim. Entendeu? Mostrando por que é o campeão. Exatamente. Não tava numa boa fase, mas na hora que precisa tem que jogar. E aí é onde também os azarões podem encaixar um bom jogo, porque jogo único, o complicado é isso. Você tem na parte, para quem agora, né, para quem joga basquete, sabe muito bem isso. Um time pode encaixar o seu jogo sobre o outro.
né? A defesa daquele time pode não ser tão boa para o tipo de ataque que a gente realiza e vice-versa, então você tem esse tipo de problema. Mesmo num nível como o da NBA, que os ajustes são muito rápidos, eles têm uma informação muito rápida, não sei para quem tem reparado ultimamente, o jogador senta no banco, é dado a ele um tablet e ele consegue rever os últimos 5 minutos de jogo, 3 minutos, o tempo que ele ficou no jogo, para ali junto com o auxiliar técnico específico para ele decide, ó, tá vendo? O cara tá te bloqueando desse lado, você tá deixando o cara passar assim, tá acontecendo essa jogada, e quando ele volta do banco pro jogo, ele volta com uma outra carga de informação, que era diferente de quando pedia-se um tempo, sentava ali todo mundo, aí o cara vinha com a pranchetinha de estatística, ó, eles fizeram tantas cestas embaixo da cesta. Tá, isso é uma coisa, mas como está sendo feito hoje com o recurso da imagem, o cara volta muito diferente. E isso é uma coisa legal também. Quando você chega lá, você tem essa informação e aí acontecer. Então, os times, eles estão muito mais estudados hoje e de repente numa brincadeira dessa, você pega aquele time que classificou o 10º lugar, pode ser chegar à final de conferência. Não tô dizendo ser campeão, mas pode chegar na final de conferência. O Miami ano passado, 2020, pra quem tá assistindo depois, ele chegou na final da NBA, mas meio que na zebra, assim. Sim. Não era o time esperado ser finalista. Ser o finalista. A grande final, né, aconteceria seria Lakers e Clippers na conferência deles. Que foi com o Denver. Que foi com o Denver, que o Clippers caiu pro Denver. E do outro lado era o Boston, né? Se eu não me engano. Com o Jason Tatum, né? E aí... E o Milwaukee, não era que o outro teve MVP, então. MVP seguidos de temporada. E de repente... Caiu na primeira rodada. Pum, Miami. Foi. Miami Lakers. Pum. O Lakers até que, beleza, tava fazendo uma excelente temporada mesmo. Contratou muita gente. Anthony Davis veio mordendo, o LeBron também vinha com aquela carga de ter, na temporada passada, ter sido a primeira vez que ele não iria para as finais desde que ele entrou na NBA, né? Tipo assim, foi as primeiras férias do LeBron, né, em pós-temporada. E ele não gostou muito disso, ele né? É competitivo. Ele é extremamente competitivo. E aí teve todo isso aí. Beleza, o Lakers campeão era uma coisa esperada. Mas o Miami chegar na final não era uma coisa esperada. Então... E foi isso, aí foi um time que estudou o adversário, montou defesa que anulou muita gente, rotacionou bola bem, atacou redondinho. Finalista, ainda roubou acho que 1 ou 2 jogos do Lakers. Sim, e aí isso garantiu mais uns 20 anos de contrato pro Erik Spoelstra, né? Porque o Erik Spoelstra, pra quem não conhece muito a história dele, ele trabalhou a vida inteira no Miami. Ele era analista de vídeo do time, esse moleque saiu da faculdade e foi analista de vídeo. Analista de vídeo, era o cara que fazia antigamente, né, os tapes, né? O cara pegava as fitas ou o DVD que fosse a tecnologia que viesse na época e ele fazia as edições de... Exatamente. E dali ele passou para a comissão técnica mesmo de quadra e dali ele virou técnico, com todo o aval do poderosíssimo Pat Riley, né? Grandiosíssimo Pat Riley, poderosíssimo, né? Pat Riley. E o cara, quando ele pegou de técnico, ele pegou o Big Three, um dos primeiros Big Threes, né? Que foi um mega, que era LeBron, era o Dwayne Wade e o Chris Bosh, que tinha o super time. Não deu muito certo, eles eram para ser campeão todos os anos, ele foi campeão de 2 de 4 temporadas. Sim. Só que aí ficou se questionando se o Erik Spoelstra era um técnico de nível, porque teoricamente quem ganhou foram os caras sozinhos, não ele como técnico. Foi a habilidade dos jogadores. E ele tem se provado ao longo dessas outras temporadas, sempre deixando o Miami nos holofotes, mesmo com jogadores de não da mesma prateleira, mas uma prateleira abaixo, se mantendo. Lógico, agora tem o Jimmy Butler e tal, legal. Mas ainda o Jimmy Butler não era um All-Star do jeito que hoje é, que levou os caras para as finais, né? E tudo aqui na mão do Erik Spoelstra. E ele pôs os caras na final. Sim, então, o Tyler Hero, novato para jogar fino. Então aí ele se provou como técnico. E ele, chegando nessa finalzinha aí, beliscar 2 jogos e garantir mais uns anos de contrato pra ele. Ele vai ser aquele cara que a gente vai ver ao longo do tempo ficar grisalho no Miami,
Igual foi com o Greg Popovich, que ele já era meio grisalho, agora a gente tá vendo ele meio careca. Formatos da NBA, outra coisa que eles mudaram esse ano, eu não sei, pode me confirmar depois se não foi do ano passado, mas esse ano eu tenho certeza. Que antigamente o draft funcionava assim, né? Time com a pior campanha é o primeiro a escolher o draft. Mas esse ano fizeram o quê? Os 3 últimos times de cada conferência, eles estão tipo no mesmo pacote. Vocês são as piores campanhas. Esses 6 vão ser sorteados e aí um desses 6 vai ter que pegar o primeiro pick. Então para nenhum time hoje tá valendo a pena perder para pegar o último lugar, para pegar o pick do draft. Isso ainda segue um pouco a filosofia da NBA, como a gente falou agora há pouco, de tentar equalizar. Por quê? Qual uma das grandes moedas de troca que você tem na NBA hoje, quando você vai fazer trocas de jogadores, grandes contratos? Você põe uma cereja no bolo, que é um dinheirinho, mas você dá escolhas no draft. Então isso estava virando uma moeda de troca e não estava sendo legal para a regra da NBA, porque a NBA, como a gente estava falando, é equalizar. Então eu estou dando a oportunidade do cara que foi ruim numa temporada tentar crescer. Só que virou um mecanismo que os times que estão lá embaixo não veem tanta... quero ser campeão todo ano, mas eu não vou ser, então eu vou fazer dinheiro. Vou fazer... E aí assim, e é complicado porque vira um formato que assim, a NBA gostaria de expandir, ela não queria ter só 30 times. A NBA queria ter mais times, só que esse formato não é atrativo para algumas cidades, né? Beleza, pessoal? Esse aqui foi o nosso papo de hoje do Basquetril. Falamos um pouco sobre play-in, foi uma conversa. Deixa aí nos comentários o que vocês gostaram do play-in, o que vocês não gostam no play-in. Se vocês tiverem até outras sugestões de formato, quem sabe a NBA possa estar vendo o nosso canal e vai ver lá nos comentários. Você pensou? O Adam Silver lá, esse negócio aqui é legal, hein? Olha, vamos pensar para a próxima temporada. Sim. E qualquer pergunta também. Eu não entendi isso aqui. Faz um outro vídeo explicando mais disso aqui que vocês falaram. Gostei disso, né, dessa outra coisa que vocês falaram. Destrincha mais pra gente. A gente aceita pautas também. A opinião positiva de vocês não precisa elogiar, mas a opinião legal de vocês é muito importante pra nós, tá? Sim. Vocês darem mais pra nós do que vocês querem e a gente trazer pra vocês um conteúdo mais adequado pra quem é o nosso espectador. Tá certo? Vamos agora para o nosso quadro Tempo Técnico. Aqui no nosso Basquetril nós temos uma equipe grande. Nós temos o nosso editor, nós temos o Ninja Negro, que é o cinegrafista enquadrador de cinegrafia, e nós temos a nossa diretora de arte. Não vou falar os nomes deles porque eu não quero dar crédito pra ninguém. Tô brincando. Então vamos lá. Continuando aqui a sequência de separação de quadra em que nós temos as 6 posições. Nós podemos jogar no famoso 5 abertos, tá? Tem também o 4 abertos, o clássico 3x2, tá? Ou 2x3. Tudo bem? Também existe um 3, 1. Opa, apareceu um 3 aqui, não sabe escrever não. Aqui eu queria ser médico, mas eu só treinei a letra, não os estudos. E aí tudo isso aqui são formações de ataque. Isso aqui pode parecer que seja coisa de defesa, mas na verdade você pode colocar essas posições também no ataque, tá, galera? Você que é praticante e quer fazer uma surpresinha aí no campeonato escolar, ou mesmo no racha aí, combinar com aqueles seus parceiros que vocês fazem panela, tá? Pode fazer esses tipos de ataque. Como que eu vou posicionar? Vamos lá daquele mais complicadinho que é um 3-1. Eu tenho um cara aqui, um cara aberto, um pivô mais fixo, um outro aqui e um cara flutuante. Por que desse jeito? Por causa da regra dos 3 segundos. Eu não posso ficar 3 segundos dentro do garrafão. Então esse pivô que tá mais fixo, ele vai ficar aqui, ó, indo e voltando. Tá certo? Ou ele pode mudar de posição com outro cara. Um ficar aqui e o outro aqui. Aí ele sai aqui e o outro cruza aqui. É uma situação. Esse passe pode acontecer aqui, você fazer um corte indireto para a entrada, para o passe direto, a abertura para chute. Aí você que sobe, tá? Pode fazer uma situação de chifre. O que é chifre? É quando os dois vêm aqui fazer o corta-luz pro primeiro. Então eu tenho aqui, ó, 1, 3, 1.
Aí eu falo, Chifre, esses dois aqui vem fazer o corta pra mim. Esse daqui abre, esse daqui abre. É uma situação. Tá certo, galera? Obrigado. Salve, galera! Voltamos do tempo técnico e agora vamos para o nosso próximo quadro, que é o que a gente encerra. A gente sempre quer terminar nossos vídeos com uma dica cultural para vocês, que é sobre basquete dentro da cultura. Seja de entretenimento, seja de curiosidade, seja de conhecimento, para estudar, para aprender, ou só porque é da hora mesmo, a gente sabe que o basquete é o melhor esporte do mundo. Então hoje a gente vai falar de um cara, primeiro, que eu sou absurdamente fã, que é o Phil Jackson. Pra quem nunca ouviu esse nome, pesquisa, que vale a pena, mas é um dos maiores nomes do basquete do mundo. Assiste Last Dance. Ah, nossa, Assiste Last Dance lá na plataforma do N Vermelho, e aí você vai ver quem é Phil Jackson, tá? E eu trouxe aqui hoje 2 livros dele, que são uma biografia, né, sobre as temporadas dele, que o primeiro é o Cestas Sagradas. Muito bom esse livro, que fala sobre o primeiro ciclo grande dele, que com o Bulls, tá? Ele treinou só o Jordan, pra quem viu lá no Last Dance, e ganhou, o Jordan ganhou títulos com esse cara, não é nem que esse cara ganhou com o Jordan, pelo contrário. E ele fala sobre toda a trajetória dele, pincelando um pouco sobre jogador, um pouco como técnico fora da NBA, que ele foi técnico em Porto Rico também. E toda a construção da filosofia zen dele, né? Ele é um cara que trabalha muito com meditação, ele é um cara que não trabalha tanto com explosivo, assim, não é aquele cara que grita, que taca a cadeira e tal. Ele tem uma filosofia de observação e trazer os jogadores para um coletivo. Então, esse livro fala sobre isso. E a sequência dele... Só para o pessoal entender, você falou, né, do Zen, o nome do livro inteiro, para quem quiser pesquisar, para ver se acha para comprar, é um pouco mais difícil. Mas é Cestas Sagradas, lições espirituais de um guerreiro das quadras. Porque o Phil Jackson ele só era budista, né? Então é uma coisa incomum pra gente aqui do Ocidente. E ele conseguiu trazer toda uma filosofia budista pra dentro da quadra, pra dentro do esporte, que é como você falou, um lugar explosivo. Ele conseguia controlar um dos jogadores dele, todos os times que ele passou. Na verdade, ele construiu uma filosofia com uma salada de frutas, porque ele tinha o budismo, ele tinha meditação e ele tinha a questão dos índios Dakota, que ele descendia de índios Dakota, então ele tinha todos os nativos americanos, eles tinham todo um ritual com os jogadores que eram provenientes dos índios americanos, né? Então ele fez essa salada que deu muito certo. E aí ele leva o basquete pra ele, a vida dele, então ele levou um pouco dessa religiosidade pra dentro do basquete dele. Não, esse livro não vai te converter a nada, fica tranquilo, mas por isso que chama Cestas Sagradas. Tá? Só vai te continuar convertendo você no basquete. E essas Cestas Sagradas mostra que ele é o Senhor dos 11 Anéis, que é o outro livro dele, que aí ele já tem um apanhado geral, que são os 6 títulos com o Chicago Bulls e os 5 títulos com o Los Angeles Lakers. Tá? Lembra desse budismo? Bulls, que ele controlou Jordan, Pippen, Dennis Rodman, Tony Kukoc, são uns caras meio doido da cabeça. Aí no Lakers ele controlou Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Derek Fisher. Assim, todos jogadores absurdamente hall da fama, mas não são conhecidos por serem tranquilos. Lidar com estrela é complicado. Então a dica cultural hoje são esses 2 livros. 11 Anéis e Cestas Sagradas. Sim, recomendo. E olha, leitura fácil, ele parece ser grande, mas não é não. Quando você vai lendo, ele fala sobre os vestiários, fala das coisas bem escrito, tranquilaço pra ler. E pra quem gosta de basquete, aí o Daniel falou, só vai te converter mais. Você vai devorar esse livro que você não vai nem ver. Certo, pessoal? Eu sou o Daniel. Eu sou o Renato. E esse é o Basquetril.